Então, dando sequência ao assunto sobre circulação de ar, existem sistemas que são muito importantes em todas as variações meteorológicas, todos os sistemas meteorológicos, que são os sistemas de altas e baixas pressões. Bom, os centros de baixa pressão, eles são áreas de depressão barométrica, ou seja, a pressão são áreas fechadas, circulares, onde a pressão tende a diminuir até chegar no centro. Então, são isóbaras, né, que são linhas de mesma pressão, fechadas, com uma tendência a ser circulares e com essa característica, a pressão decrescendo da periferia para o centro. O centro de baixa, nós meteorologistas chamamos de ciclone, que não necessariamente vai ser um furacão. Ciclones são todos os centros de baixa pressão existentes, são chamados de ciclones. Alguns deles são mais intensos, têm características mais especiais e podem também ser chamados de furacão ou de ciclone em algumas regiões do mundo. Então nós temos dois tipos de ciclones, os extratropicais, que são esses centros de baixa que se formam entre as latitudes médias e altas, e os ciclones tropicais, que são os centros de baixa que se formam junto aos trópicos. Esses sim são os que nós chamamos de furacões. A circulação em torno dos centros de baixa, ela geralmente faz referência ao hemisfério em que ela está. Então, se a gente estiver no hemisfério sul, a circulação em torno desses ciclones é horária, no sentido horário, e no hemisfério norte o sentido é anti-horário. Tende a ser convergente em ambos os hemisférios, ou seja, o vento tende a convergir para o centro, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, e essa convergência na superfície, como já foi explicado anteriormente, tende a gerar um movimento ascendente, já que o ar tende a se encontrar e subir. Então, um esquema para ficar mais claro isso tudo que eu falei, vou dar um exemplo aqui no caso do hemisfério sul. O que a gente vê é os valores das pressões, né, diminuindo em direção ao centro, ou seja, então aqui a gente tem um centro de baixa, e se nós estivermos no hemisfério sul, o que a gente vê é o vento tendo uma tendência a ter um giro horário e também tendo uma tendência não a ser paralela a essas isobras, que todas essas linhas aqui de mesma pressão são as chamadas isobras. Os ventos não tendem a ser paralelos, eles tendem a cortar um pouco essas isobras em direção ao centro. Então esse vento está cortando aqui, esse aqui está cortando aqui, e aí eles tendem a convergir para o centro, gerando um movimento ascendente. Então, por isso que um centro de baixa pressão está associado a mau tempo, porque todos os ventos que vão estar aqui ao redor vão ter uma tendência de convergir para esse centro e ascender. Se a gente tiver umidade suficiente, esse fluxo de ar vai ascender, resfriar e formar nuvens. Então, esse centro de baixa aqui, ele ocorre todos os dias, é uma coisa corriqueira. No hemisfério norte já seria o inverso, né? Mesma coisa, as pressões decrescendo em direção ao centro, dessa vez no sentido anti-horário, mas da mesma maneira o vento convergindo em direção ao centro. Então, outro esquema que a gente pode ver é os ventos todos fazendo essa curva, como uma espécie de curva em direção ao centro, no sentido horário no hemisfério sul e no sentido anti-horário no hemisfério norte. E aí, tendo uma visão, uma seção vertical disso aqui, que a gente está olhando de cima, né? O que a gente consegue visualizar? O fluxo de ar tendendo a convergir aqui, chega uma hora que ele se empilha e tende a subir. É justamente esse movimento aqui ascendente que gera as nuvens e o mau tempo. E aí, como seria então o centro de alta pressão? Todo o inverso do que foi dito no de baixa pressão. É uma área onde a gente tem elevação barométrica em direção ao centro, então da periferia para o centro a gente tende a aumentar a pressão. As isobras também tendem a ser fechadas, como eram aqueles centros de baixa. E o centro de alta pressão, ao contrário do de baixa pressão, é chamado de anticiclone. Também não importa em que hemisfério esteja, ele é chamado de anticiclone por ser um centro de alta pressão. A circulação em torno dos anticiclones aí é o inverso do que a gente via nas baixas. No hemisfério sul é no sentido anti-horário e no hemisfério norte no sentido horário. E aí qual é o outro inverso com relação aos centros de baixa pressão? O fluxo de ar ele não tende a convergir para o centro, ele tende a divergir para fora desses centros de alta pressão. Então a gente tendo divergência na superfície, a gente acaba tendo um movimento descendente de ar. Um esquema para exemplificar isso que foi falado, por exemplo, no hemisfério sul, o que a gente vê? Os valores da pressão aumentando em direção ao centro. Então aqui a gente tem uma alta pressão.
E aí os ventos tendem, mais uma vez, eles não são paralelos às isobras, vê que eles têm uma certa angulação, com relação às isobras, não são certinhos como se isso aqui fosse uma pista, tendem a ter um giro anti-horário no hemisfério sul e horário no hemisfério norte, né? E eles tendem a sair, eles tendem a divergir do centro. Então, nenhum desses ventos aqui está direcionado para o centro da alta, eles estão todos divergindo. E quando a gente tem esse espalhamento do ar, é como se gerasse um vácuo aqui no meio. Quer dizer, se todo o ar está se espalhando, saindo do centro de alta, o que a gente vê é que aqui acaba gerando uma espécie de vácuo e aí tem que ser preenchido esse espaço por algum ar. Esse ar vem de onde? De cima. Então, aqui a gente tem um movimento descendente de ar em direção ao centro. E aí, esse exemplo que eu estou dando é justamente esse. A gente tem ar saindo por esse lado, ar divergindo por esse. Algum ar tem que vir de algum lugar para preencher esse espaço aqui, ele vem de cima. Os movimentos descendentes, eles não estão associados exatamente a mau tempo. Por quê? Porque ar descendo tende a aquecer. Então, ele não tende a formar gotícula de água, não tende a formar nuvem. Então, é por isso que a gente costuma dizer que no centro de alta pressão, no centro, a gente costuma ter tempo bom. Porque ventos, fluxo de ar de cima para baixo, tende a gerar bom tempo e inexistência de nuvens. Então, no hemisfério sul, no centro de alta, o que a gente vê é o sentido anti-horário com o vento divergindo a partir do centro. E no hemisfério norte, o inverso, sentido horário, mas da mesma forma, divergindo do centro. Esse é o anticiclone. Então, bom, por que foi falar desses dois sistemas, sistema de baixa e sistema de alta? Porque eles são extremamente importantes para gerar as frentes frias, gerar o deslocamento das massas de ar, estão totalmente associados a isso. Então, o deslocamento dos centros de pressão, eles provocam mudanças no tempo, associados justamente a isso que eu falei, ó, a passagem de sistemas frontais, a formação deles. E aí, as cartas sinóticas de pressão, e o que são cartas sinóticas? São mapas onde são desenhadas as isobras, as linhas de mesma pressão. E aí, a partir dali que a gente vê, localiza onde estão os centros de baixa pressão, onde estão os centros de alta pressão e consegue visualizar o que mais ou menos pode acontecer no tempo. Então, essa é a carta sinótica. E por que a palavra sinótica? Porque são cartas que são geradas, são confeccionadas em horários pré-estabelecidos para que todo o planeta faça uma observação ou analise uma carta naquele mesmo horário. Então, sinótica é ao mesmo tempo. Então, toda a meteorologia trabalha no horário Zulu ou HMG, que é o horário padrão. E aí, dependendo do seu posicionamento com relação ao globo, tem mais 3 horas ou menos 3 horas. Então, por exemplo, a carta sinótica de 12 Zulu ou 12 HMG, ela é realizada, confeccionada aqui no Brasil, por exemplo, no Rio, às 9 da manhã. Ou seja, o horário de 12 Zulu, que é o horário meridiano de Greenwich, a gente está 3 horas antes desse horário. Então, em outro ponto do mundo, a carta de 12 Zulu vai ser confeccionada às 3 da tarde, ou enfim, né? Depende da sua localização. Então, a carta sinótica é um mapa que é feito num horário pré-estabelecido, num horário padrão, com várias isobras para representar esses sistemas que eu acabei de falar. Então, as cartas sinóticas de pressão, mais imagens de satélite, mais os próprios boletins meteorológicos que são emitidos pelos centros, diversos centros, permitem monitorar as mudanças no tempo numa certa região. E também, pela observação do vento local, a gente consegue estimar a posição desses centros de pressão. Se a gente começa a ver que o vento está tendo uma tendência, a gente parado num certo ponto, começa a ver que o vento está com uma tendência a ter uma mudança de direção num certo sentido, a gente começa a ter uma noção de se a gente está próximo ao centro de baixa ou um centro de alta pressão. Esse esquema aqui, ele está no livro do usuário navegante. Ele não é um bom exemplo, porque na verdade não é tão realista assim, mas é só para ter uma noção de como se comportaria o vento, como eu tinha falado, a gente num ponto, imaginar mais ou menos como o vento está e em que situação sinótica nós estávamos, né? Nós nos encontramos. Então, vamos supor que nós estivéssemos num certo ponto, imaginando o vento vindo atrás da gente, né? Vindo aqui por essa parte por esse lado nosso. Se nós estivéssemos olhando para frente aqui, se o vento estiver nessa direção, o que vai acontecer? Ele vai ter uma tendência a fazer isso para esse lado e isso para esse lado, ou seja, um giro horário à nossa direita e um giro anti-horário à nossa esquerda. Então, nesse ponto, se o vento estiver vindo por detrás,
da gente, a gente consegue visualizar que a gente vai ter uma alta pressão à nossa esquerda e uma baixa pressão à nossa direita. O inverso aconteceria no hemisfério norte. Se o vento está vindo por trás da gente, a gente vai ter uma tendência a ter um giro horário aqui, da mesma forma no hemisfério sul, e um giro anti-horário aqui. Só que o giro anti-horário no hemisfério norte está associado à baixa pressão. E o giro horário à alta pressão. Como eu disse, esse exemplo não é realista, porque os centros de baixa e de alta pressão não têm essa magnitude aqui. Eles não são tão pequenos quanto, né? Não tem essa escala entre os sistemas de alta pressão e baixa pressão e uma pessoa não existe. Então é só para ter uma ideia de como a gente poderia se posicionar com relação ao vento, em que lado estaria um sistema ou outro. E aí dentro desse conceito de baixa pressão, alta pressão, existem dois conceitos também importantes que são chamados de cavados e cristas. São configurações isobáricas, ou seja, estão relacionadas à pressão e que podem ser identificadas na carta sinótica também. O que é um cavado? É um alongamento das isobras partindo de um centro de baixa pressão. E a crista, um alongamento das isobras partindo de um centro de alta pressão. Então, exemplificando aqui melhor, se a gente visualizar aqui um centro de alta pressão, e aí estou falando tudo no hemisfério sul, e aqui um centro de baixa, nós temos esses dois centros, inclusive na carta sinótica eles são assim representados, né? O centro de baixa é vermelho, as isobras todas são pretas, mas o centro de baixa é vermelho e o centro de alta é azul. Se a natureza fosse perfeita, completamente homogênea, os centros seriam assim, circulares, bem perfeitos e, enfim. Só que não é assim que a natureza é. Nunca foi, nem acho que nunca vai ser. Então, o que acontece? As isobras não costumam ser assim, circulares. A gente não traça uma carta sinótica com um compasso. As isobras tendem a fazer uma certa curvatura. Elas tendem a ter uns bicos, elas tendem a ter umas deformidades normais, inerentes à própria configuração meteorológica mesmo. Então, a partir do momento que um centro de baixa desse deixou de ser circular, que na verdade nunca é, né? E tem essas deformidades, esses bicos, justamente esse alongamento aqui é que nós chamamos de cavado e representamos dessa forma, com essas linhas assim. O mesmo a gente pode dizer dos centros de alta. A gente não tem esses movimentos, esse comportamento circular, as isobras costumam ter uma certa deformidade. E aí, toda essa deformidade, esse alongamento, né, das isobras que parte de um centro de alta, a gente chama de crista. E é representado dessa maneira. Então, não tem muito mistério com esses dois conceitos, né? Crista parte de um centro de alta, é um alongamento das isobras a partir do centro de alta, e o cavado é um alongamento das isobras partindo de um centro de baixa. O que acontece? Quando a gente tem, já falei que um centro de baixa está associado a mau tempo. Por quê? Porque a gente tem os ventos todos convergindo, e aí estou fazendo aqui o exemplo para o hemisfério sul, né? Um giro horário. Os ventos tendem a fazer isso junto ao centro de baixa, né? E aí quando eles convergem aqui, eles tendem a subir, e quando eles sobem, tendem a gerar nuvens, nebulosidade aqui em cima, gerando mau tempo. Da mesma maneira, o cavado está associado à instabilidade também. Está associada a mau tempo. Aqui, se a gente olhar uma carta sinótica e ver essa configuração, já se sabe que aqui a gente vai provavelmente encontrar alguma nebulosidade aqui também. E ela é formada justamente porque todo esse alongamento das isobras, eu vou explicar mais adiante, já é quase que um preparativo para que se forme algum sistema frontal, alguma frente fria aqui. Então, se a atmosfera fosse toda certinha e não tivesse nenhuma deformidade ou nenhuma perturbação atmosférica, elas seriam circulares. A partir do momento que a gente começa a ver esse alongamento das isobras, significa que alguma deformidade está acontecendo na atmosfera, alguma perturbação, e que a gente já está preparando para gerar alguma instabilidade maior ou uma frente fria. No centro da alta, como eu disse, a gente observa bom tempo. E aí por quê? A gente tem os ventos, mais uma vez, isso aqui é o exemplo para o hemisfério sul, porque a gente está vendo o giro tendendo a ser anti-horário. Os ventos eles tendem a sair, a se dissipar mesmo, sair do centro de alta. Então aqui a gente tem uma tendência teria, né, entre aspas, um vácuo. E aí que ar preenche esse espaço que está sendo
ficando vazio por causa dessa divergência? O ar em altos níveis, então ele desce. E essa subsidência, que é o que a gente chama, ou seja, ar descendo na atmosfera, não gera mau tempo, não gera nebulosidade, não gera nada. Então, a princípio, aqui no centro, a gente observa bom tempo. E aí, o que acontece? Próximo à crista, a gente já não observa bom tempo, não. A gente vai ver mais adiante que, em torno na periferia da alta, a gente pode, sim, observar nebulosidade, e eu vou explicar mais adiante.